Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é um privilégio poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 17 e nosso tema hoje é Acima das Circunstâncias. Vamos então ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 12 a 17. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida os entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus tinha ido com os seus discípulos para um retiro após a viagem missionária que eles tinham feito. Retiro esse que o objetivo inicial era de descanso, que acabou se transformando em mais um intenso dia de trabalho para Jesus e para a sua equipe. E ali estava Jesus cuidando daquela multidão, ensinando a palavra, pregando, curando, libertando, e já o dia terminava. O culto prolongou muito, os discípulos já queriam se ver livres daquela multidão, e então eles chegam para Jesus e pediam para encerrar aquelas atividades. Ali, os discípulos viam uma multidão com fome, precisando de um lugar para dormir, viam também um lugar deserto. E em deserto se sabe das dificuldades. Não tem boas acomodações, não se encontra comida com facilidade e até a água é difícil. Normalmente no lugar deserto, tudo é mais difícil. Eles não tinham comida nem para eles, quanto mais para toda aquela multidão. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Para um lanche de Jesus e sua equipe, isso já não seria suficiente. Mas haviam ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A segunda opção que eles teriam ali seria comprar alimento para todo aquele povo, porque ali com eles não tinham. Ou eles mandariam a multidão embora, primeira opção, ou então teria que sair para comprar alimento. Mas logo fizeram as contas, e o Evangelho de João nos diz que quem fez essas contas foi Filipe, que diz que 200 denários não seriam suficientes para que cada um comesse e ficasse satisfeito. Ia gastar mais de 200 denários. Um denário era o valor que se pagava a um diarista, um trabalhador braçal. Então era uma grande soma de dinheiro para Jesus e a sua equipe dispor para pagar um lanche para aquela multidão que estava ali. As circunstâncias não eram favoráveis, mas Jesus aproveitou aquele momento de desafio para demonstrar que nós podemos viver acima das circunstâncias. E esse é o tema nosso hoje, acima das circunstâncias. Para viver acima das circunstâncias, a primeira dica que eu quero te dar, tirada desse texto, é que você deve aprender a olhar para Deus como provedor.
Versículo 12 do nosso texto diz que, ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Para os discípulos só havia o problema, e o problema era grande. Nesse mesmo texto, nós encontramos no versículo 16, Jesus tomando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que foram a princípio desprezados pelos discípulos, e ele olha para o céu, ele dá graças e ele parte aquele pão para alimentar aquela multidão. Quando nós olhamos para o problema, ele parece grande demais e sem saída. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para Deus, quando nós fixamos os olhos no poder do nosso Deus, o problema se torna pequeno e a solução se torna uma esperança muito forte em nosso coração. Jesus está ensinando pelo exemplo aqui que a hora que a circunstância não está favorável, olhar para o céu pode mudar todas as coisas. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para lá, para o Senhor. É para Ele que eu devo olhar. Eu não devo olhar para as circunstâncias. As circunstâncias podem dizer que não há saída para mim. Mas o meu Deus sempre tem uma saída. O nosso Deus é todo poderoso. O anjo disse para Maria: para Deus nada será impossível. O próprio Deus disse para Abraão: há alguma coisa difícil para o Senhor? Deus pode todas as coisas. Por isso, para eu viver acima das circunstâncias, eu preciso aprender a olhar para o Senhor, para Deus, o provedor. Os discípulos viram muita gente, viram gente com fome, viram gente com necessidade de um lugar para dormir, viram um gasto impraticável pela frente. E a solução para eles era: dispensa o povo, vamos parar com esse culto, vamos dispensar, vamos fechar, vamos parar a atividade. Jesus olhou para o céu. Os discípulos viram motivo para reclamar, para murmurar. Jesus viu motivos para agradecer ao Pai. Quando olhamos para Deus e não para as circunstâncias, nós vemos possibilidades. Quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, nós vemos problemas. Olhar para Deus me dá esperança. Olhar para o problema me dá desespero. Para onde eu vou olhar na hora dos grandes desafios da vida? Para onde você vai olhar quando as coisas se tornarem complicadas pela frente? Viva acima das circunstâncias. Olhe para Deus, o provedor. Ele é fiel, Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Ele é justo, Ele é perfeito, Ele jamais comete erros, todos os seus caminhos são retos. Confia no Senhor, viva acima das circunstâncias. Segunda coisa que nós pegamos nesse texto: seja generoso. Versículo 13 até o 17 do texto que nós lemos, diz assim: ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus fez sobrar bastante.
fez sobrar um cesto de pão para cada um dos seus discípulos, para que eles tivessem uma lição. Quando nós aprendemos o valor da generosidade, nós vemos o poder da multiplicação que Deus pode operar. Muitas pessoas só sabem dar desculpas, não querem solução, só querem desculpas. Eu não posso dar o dízimo porque eu ganho pouco. Eu não posso dar uma oferta porque eu ganho pouco. Eu não posso contribuir com nada porque eu preciso de ajuda. Algo precisa mudar no seu coração. Você precisa ter um desejo de ser generoso, de ser bom e de ajudar os outros. Mude lá no coração e o que está fora vai mudar também, porque a mudança vem de dentro para fora. A primeira coisa que você precisa pôr aí dentro do seu coração é: eu quero dar, eu quero ser um abençoador, eu quero ofertar, eu quero servir, eu quero abençoar. Eu vou citar aqui 2 exemplos, há muitos outros, mas eu vou ficar com 2, de pessoas que queriam praticar a generosidade. Um deles é George Miller. Este homem construiu 5 grandes orfanatos que cuidou de mais de 10.000 órfãos durante a vida dele. Ele orou por recursos para os órfãos e ele nunca pediu dinheiro a ninguém. Ele confiou em Deus e sempre que ele tinha uma necessidade, ele orava a Deus para Deus colocar no coração das pessoas para enviar os recursos que ele estava precisando para o orfanato. Ele nunca pegou um empréstimo, nunca se endividou, e nem ele e nem os 10.000 órfãos que ele cuidou jamais passaram fome. Você quer ser um canal de Deus? Quer ser um instrumento de fazer os recursos de Deus chegar até as pessoas? Disponha-se a ser esse instrumento. George Miller não fez isso com o dinheiro do próprio bolso. Ele fez com os joelhos. Ele buscava a Deus. Deus, eu quero abençoar estes pequenos que precisam de ajuda. O exemplo dele foi tão forte que passou a ser imitado por outras pessoas, a ponto de mais de 100.000 órfãos serem cuidados, bem cuidados, logo após o seu exemplo ter sido dado. Um outro exemplo que eu quero usar aqui é de um irmão, por nome Don Preston, amigo do Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Essa história eu a li num dos conceitos transferíveis do Dr. Bill Bright, o conceito de número 10, como experimentar a aventura de ofertar. E segundo ele relata, Don Preston, ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade numa pequena mercearia e dali ele já começou a, no mínimo, contribuir com 10% da sua renda. Ele entendia que o dízimo era a contribuição mínima que ele poderia fazer para estar honrando a Deus com as suas finanças. E ele começou a dar o dízimo com 12 anos de idade, trabalhando numa mercearia. Foi aumentando o valor. Aos 29 anos, ele iniciou o seu próprio negócio de venda de carne no atacado. Já era casado, já tinha filhos. Nessa ocasião, ele, a sua esposa e seus filhos tomaram uma decisão em família de ofertar, no mínimo, 15% do seu salário, que era em torno de $6.000 por ano, para a obra do Senhor. E Deus começou a aumentar a sua renda imediatamente. De 6.000 no ano seguinte ele ganhou $12.000. Depois 37.000, depois 62.000, depois 85.000, $100.000 por ano. E quando ele estava ganhando bem, 15 anos mais tarde, ele e a família quiseram se envolver mais diretamente na obra e ir para ser missionários
de tempo integral. Então venderam o negócio, fizeram um bom investimento dos recursos e foram com recurso próprio para a obra de Deus e serviram por 2 anos ali no campo, com sustento próprio. Mas ele vendo o relatório dos outros missionários e vendo que eles eram muito produtivos em fazer o trabalho missionário e que ele e a família eram produtivos em levantar recursos, ele decide voltar aos negócios e então ele volta e abre um novo negócio com um propósito de em 20 anos ofertar $1 milhão para a obra de Deus. Ele cumpriu a meta em 10 anos, não precisou de 20 anos. E depois a história para quando ele estava planejando o segundo $1 milhão que ele queria ofertar para Deus. A questão é: você quer ser um instrumento de Deus? Você quer ser um canal? Deus pode fazer os recursos dele passar através de você. Eu ouvi também um caso de uma pessoa aqui no Brasil, ouvi de um líder de uma organização missionária, que era uma senhora já idosa e que o ministério dela era abençoar em organizações missionárias. Ela doou o terreno para a base missionária dessa organização. Diz que ela doou também até aviões para a organização missionária Asas de Socorro. O objetivo dessa pessoa era financiar a obra de Deus. Particularmente eu conheço algumas pessoas que têm esse coração muito generoso, que sustentam com muita vontade a obra de Deus. Mas não importa se Deus vai te usar para doar muito ou para doar pouco. O importante é que o seu coração seja generoso, que você tenha vontade de fazer muito pela obra de Deus com os recursos que Deus coloca em sua mente, em sua mão. Na mente dos discípulos estavam pensamentos muito limitados quanto às suas possibilidades. Eles olhavam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. E é muita gente, a menos que a gente vá comprar comida para todo esse povo, mas 200 denários ainda não vai ser suficiente. Eles viam o problema grande e viam a solução pequena para uma multidão daquela. Como que eles iriam resolver aquilo? Qual é o seu potencial? Como Deus poderá usar você em sua obra? Viva acima das circunstâncias. Seja generoso. Se você olhar para Deus, o provedor, se você aprender a ser generoso, você poderá viver acima das circunstâncias. As dificuldades serão apenas oportunidades para que Deus possa fazer grandes milagres na sua vida. Seja um canal de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, neste momento eu oro por este meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo que está ouvindo a tua palavra, pedindo ao Senhor que o Senhor os ajude a viver acima das circunstâncias. Ensine-os a olhar para ti em toda e qualquer situação, principalmente quando estiverem em grandes apertos e dificuldades. Abra os olhos espirituais deles para que eles vejam o Senhor no seu trono de glória, comandando todas as coisas. E papai, peço também que o Senhor dê a eles um coração generoso, porque de um coração generoso o Senhor se agrada. Abençoe-os poderosamente no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Mais informações sobre a nossa igreja você encontra a seguir no vídeo. Fica com Deus. Tenha uma ótima semana.